E aí, já pararam para pensar como é que a gente fala sobre as tarefas do dia a dia em inglês? Sabe aquelas coisinhas que a gente tem que fazer em casa? Hoje, a gente vai aprender um vocabulário super, super útil sobre isso. Conhecer essas frases com certeza vai deixar a comunicação muito mais natural. Bora começar? Pois é, fica a pergunta, né? Como é que a gente transforma essas ações, tipo lavar a louça, arrumar o quarto, num inglês que soa bem, que é correto? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos agora, de um jeito bem prático. Beleza? Olha só o nosso plano de hoje. Primeiro, a gente vai ver o termo geral para tarefas domésticas. Depois, vamos fazer um tour pela casa, passando pela cozinha, pela sala, pelo quarto, aprendendo umas frases-chave em cada lugar. E para fechar, a gente pratica um pouco as variações para tudo ficar bem fixo na mente. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo. O termo principal. Em inglês, a gente chama as tarefas de casa de house chores. House, de casa, e chores, de tarefas. Às vezes também se ouve household chores, que é a mesma coisa. Essa é a expressão geral que engloba tudo que a gente vai ver. É uma boa para já guardar, hein? E o nosso tour começa onde? Na cozinha. O coração da casa, né? E é claro que aqui a gente já encontra uma das tarefas mais, digamos, clássicas. Vamos aprender uma expressão que, olha, é usada o tempo todo. E a frase é essa aqui: do the dishes. Vamos com calma na pronúncia. Escutem bem. Do the dishes. De novo. Do the dishes. Se puder, repita em voz alta. Sabe o que é curioso? Literalmente seria fazer os pratos, mas a gente traduz como lavar a louça. O verbo principal aqui, a palavra que comanda a ação, é to do. Olha, esse verbo é um dos mais importantes do inglês. Ele aparece em tudo que é lugar. Aqui em do the dishes, ele é a ação principal. Entender como usar o to do é fundamental. E aqui está o pulo do gato na prática. Para I, eu, e you, vocês, a gente usa do. Simples. I do the dishes. Mas atenção aqui. Quando a gente fala dele, he, ou dela, she, o verbo muda. Ele vira does. E a pronúncia não é does, tá? É does. Quase como se não tivesse o e o e. Então fica he does the dishes. She does the dishes. Perceberam a mudança? De do para does? É um detalhe importante. Certo, louça lavada. Vamos sair da cozinha e ir para a sala de estar. E aqui tem outra tarefa bem comum, principalmente para quem tem rinite, né? A próxima expressão é exatamente sobre isso: tirar o pó dos móveis. E a frase é dust the furniture. Vamos praticar essa pronúncia? Dust the furniture. A palavra furniture, é bom saber, é um termo geral para os móveis, sabe? Mesa, cadeira, estante, sofá, tudo isso é furniture. Então, dust the furniture é tirar o pó dos móveis em geral. E olha que exemplo legal aqui. A gente pode ser mais específico. Ao invés de falar furniture, que é genérico, a gente pode falar do móvel exato. Aqui na imagem tem uma estante de livros, que em inglês é bookcase. Então a frase fica: I need to dust the bookcase. Eu preciso tirar o pó da estante. Viu como dá para aplicar o vocabulário a coisas específicas? Fica bem mais rico. Agora, uma coisa bem interessante sobre a palavra dust. Em inglês, ela é duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser o substantivo, pó, a sujeira mesmo, e também pode ser o verbo, a ação de tirar o pó. Uma palavra só para sujeira e para limpeza dela. Isso facilita bastante, né? E a regra que a gente viu antes se aplica aqui de novo. Para I e you, a gente usa dust. Normal. Mas para he e she, a gente coloca aquele S no final. A pronúncia fica dusts, com um S bem marcado no fim. Então a gente diria he dusts the furniture ou she dusts the furniture. Esse padrão do S é super comum no presente inglês. Seguindo o nosso tour pela casa, a gente chega agora no quarto. Um lugar que, vamos combinar, geralmente precisa de uma boa organizada, certo? Então, vamos aprender duas frases muito úteis aqui, uma sobre roupas e outra sobre brinquedos. As duas expressões são essas aqui: fold my clothes e put my toys away. A primeira, fold my clothes, é dobrar minhas roupas. E a segunda, put my toys away, quer dizer guardar meus brinquedos. Agora vamos olhar cada uma com mais calma. Vamos começar com fold my clothes. O verbo aqui é to fold, que é dobrar.
E tem um detalhe importante aqui, não é só o verbo que muda. O pronome possessivo também muda, claro. Eu digo I fold my clothes, mas se for ele, a gente diz he folds his clothes. E se for ela, she folds her clothes. E claro, a regrinha do S no verbo para he e she continua firme e forte. Agora, outra frase. Put my toys away. Aqui, a gente tem o que chamamos de phrasal verb, que é um verbo com duas partes. Put away. Essas duas palavras juntas significam guardar, colocar de volta no lugar. E a estrutura segue o mesmo padrão que a gente já viu. I put my toys away. E para ele e para ela, a gente coloca o S no verbo principal, que é o put. Fica he puts his toys away e she puts her toys away. Ufa, vimos bastante coisa, né? Agora, para ter certeza de que tudo ficou bem claro, vamos fazer aquele resumão. Organizar as ideias, assim, olha, ajuda demais a fixar o conteúdo. Então, o ponto-chave é esse aqui. A tabela deixa o padrão bem claro. Tirando o do, que tem essa forma especial does, a maioria dos outros verbos que a gente viu só ganham um S no final quando estamos falando de he ou she. Olha lá. Dust vira dusts, fold vira folds e put vira puts. Essa é uma das regrinhas de ouro do presente em inglês. E para a gente fechar, fica uma pergunta para praticar. Agora que a gente conhece essas frases todas, pensem aí. If you had to choose, what would be your favorite house chore? Ou seja, se tivessem que escolher, qual seria a tarefa doméstica favorita de vocês? Será que existe uma favorita? É uma ótima maneira de já começar a usar esse vocabulário. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima!